queimadas que estão se repetindo na região de Londrina nesses dias, que seguem sem o registro de chuvas. Colocar fogo em mata é um crime ambiental, como o próprio bombeiro falou aí, né? Com pena prevista de 1 a 4 anos de reclusão. A Eduarda Dejan tem as informações. Isso mesmo, além de multa, né? Então a população deve ficar ainda mais atenta justamente por causa disso. Não que em tempos mais chuvosos e úmidos a população deva atear fogo, muito pelo contrário, é crime e pode ter multa que pode chegar a milhões. A gente vai conversar agora com o secretário do Meio Ambiente, André Chen, porque só nesse ano o registro até agora aqui na secretaria é de 30 focos de incêndio. Como o senhor interpreta esse número? Bom dia para o senhor. Bom dia, eu interpreto com bastante preocupação, porque ano passado a gente teve o ano todo o registro de 89 denúncias e fiscalizações. Esse ano, até maio, agora a gente já registrou 30. Então a gente fica bastante preocupado com essa questão, porque o tempo ele está mais seco, então existe um perigo muito grande se a população não se conscientizar e continuar fazendo essas queimadas. E esse número é só do que há registro. Pode ser que esse número seja maior, então? Sim, infelizmente pode acontecer, porque assim, é muito difícil a gente conseguir identificar esses focos e até mesmo fiscalizar, porque às vezes a pessoa ela junta aquelas folhas e coloca aquele fogo, e aí às vezes a gente não consegue ir lá identificar essa pessoa ou quem foi que colocou. O que a gente conscientiza a população é que assim, todo tipo de queimada, como você disse, ela é proibida. Independente do local, se é um local particular, se é um local público, não pode ser feito, independente de qual resíduo. O que antigamente as pessoas faziam, que era colocar fogo nas folhas, é tudo proibido. Isso pode resultar em multa e o pior, na verdade, que pode resultar em um incêndio de grandes proporções, igual a gente tem visto, infelizmente. Secretário, agora há pouco o senhor trouxe para a gente, conversando aqui, antes da nossa entrada, que em 2019, por exemplo, tinha um registro de 160 focos de incêndio em toda a Londrina. O que o senhor acha? Por que se deve essa diminuição? A população está se conscientizando mais? A população está denunciando mais quem coloca fogo? O que está acontecendo? Ou também a Secretaria Municipal do Meio Ambiente está atuando mais nas ruas, com mais fiscalização? Eu acho que é a junção de todos esses fatores, porque assim, a Secretaria do Ambiente ela tem também um trabalho muito importante com relação à educação ambiental. Então, esse é o primeiro passo. A gente tenta educar as pessoas dessa proibição e de quais as consequências. E, logicamente, que infelizmente se isso não dá certo, a gente acaba tendo que fiscalizar. O que a gente observou, levantando até os dados para essa entrevista, é que nos últimos 4 anos existia uma diminuição. Infelizmente, eu acho que também alguns fatores de clima, por estar um tempo mais seco, acaba aumentando. Mas a gente tem tentado trabalhar em todas essas frentes, desde a educação até a fiscalização para coibir mesmo. E, secretário, como que funciona a questão de denúncias? As pessoas são denunciadas através de outras pessoas? Quem percebe uma pessoa cometendo esse crime, como que faz para denunciar? Tem que entrar em contato, tem que vir até a secretaria, tem que ter provas? Como é? Isso é uma situação muito complexa, porque assim, para a gente identificar quem colocou o fogo, às vezes é muito complexo, porque tem que ser na hora que a pessoa coloca. Então assim, a gente tem 2 telefones hoje, o 33724770 e o 33724771. O que eu tento falar é assim, quando a pessoa identifica que está começando um foco de um incêndio, entrar em contato com a gente encaminha uma equipe de fiscalização para tentar flagrar o momento que está acontecendo mesmo. Porque muitas vezes pode não ser o proprietário, pode ser alguém que vai lá e coloca fogo de forma indiscriminada. Mas assim, o que a gente pede também a gente tem um formulário no nosso site para que a pessoa também formalize, ela consegue anexar fotos e outros documentos para a gente conseguir também ir identificando qual o local e tentar saber quem foi que colocou. Secretário, se eu sei que o meu vizinho, por exemplo, vai lá, junta um monte de folha, coloca fogo toda semana num terreno baldio, enfim, o que eu faço? Então, a gente pede para você identificar o local, fazer esse formulário, se você conseguir encaminhar o endereço, tudo certinho, para a gente encaminhar uma equipe de fiscalização. Em alguns casos, o que eu tenho tentado fazer é pedir para o fiscal entrar em contato, às vezes, com o vizinho mesmo que denunciou, para, como eu disse, para a gente constatar o ato acontecendo naquele momento mesmo.
Pegar um flagrante, né? Exatamente. E aí as multas, como funcionam? Elas são aplicadas? Como que a SEMA estuda que valor vai ser colocado para aquela pessoa? Existem muitos fatores que determinam isso, desde a extensão do dano ambiental, o tipo de incêndio que a pessoa fez, né, qual o resíduo que ela colocou, e até se for uma empresa, por exemplo, vai até o próprio tamanho econômico da empresa. Então as multas elas podem iniciar desde R$50 até milhões, e aí vai depender da análise que for feita depois. O processo ele chega, o fiscal ele faz a notificação, o proprietário do imóvel ele tem o tempo dele legal para poder responder e se defender, e aí depois isso é analisado para poder quantificar o valor que a gente vai aplicar ou não a multa para a pessoa. A pessoa pode ser presa também. Isso pela polícia ambiental, né? Porque assim, uma situação do meio ambiente, igual a gente fala, além da denúncia aqui na SEMA, ela também pode ser denunciada pelas forças de segurança, porque a gente age em conjunto, né? E aí tem toda essa situação. Então, só reforçando para o pessoal que está em casa, quais são os números de telefone? Ou se a pessoa quiser vir até aqui denunciar, como faz? 3372-4770 e 3372-4771. Ela pode vir aqui também, assim, a gente incluiu no nosso site um formulário de denúncia que ajudou bastante, e aí se a pessoa conseguir também preencher e encaminhar, a gente também vai poder fazer essa fiscalização e tentar identificar o infrator. Tá certo. Secretário, muito obrigada por ter tirado um pouquinho do seu tempo e conversado com a gente. E os números preocupam não só no município, mas no estado também, que tem registrado um aumento em relação ao ano passado. Em todo o Paraná, olha só, 66% é a média de aumento de incêndios florestais em comparação ao ano de 2023, que registrou pouco mais de 4.000 incêndios. É um número alto e por isso que então a gente pede para toda a população ver um foco, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente da própria cidade, denunciar quem está cometendo esse crime, porque sim, é um crime, é perigoso também. Cid.